A partir de agora você vai ouvir. O programa já é a última hora, com o nosso quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, com o pastor Eduardo Santos, com a participação especial da missionária Adriane Santos. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor a todos de todo o globo terrestre. Quem vos cumprimenta mais uma vez sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Nos acompanhe pela www.radiofilhodedeus.com.br, nos acompanhe aí pelo YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Esse é o programa Já Última Hora, esse é seu quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Comigo aqui da nossa irmã Adriane Santos, que vai participar fazendo as perguntas e eu logo dou a resposta. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que nos acompanham em mais um quadro Tirando os Carrapichos das Ovelhas. Vamos então para o nosso primeiro tema. Vamos à primeira pergunta. Obreiras e obreiras indo embora antes da demais pessoa. Está correto isso? Resposta agora com o pastor Eduardo Santos. Esse é um carapichão que já foi tirado e vamos tirar de novo, porque a igreja está crescendo, tem muitos novatos e novatas aí na função de obreiros e obreiras. Pois é, o obreiro, costumo dizer, e obreira, é o primeiro a chegar e o último a sair. Por isso, terminou o culto a Deus, você vai ficar lá observando as pessoas que estão sendo ungidas no final do culto, ou mesmo as pessoas que estão recebendo oração. Pode acontecer algum tipo de manifestação lá do capiroto, e às vezes a pessoa cai no chão e machuca, e também você tem que estar lá auxiliando os irmãos e irmãs que estão orando em posição de mão. Então por isso o obreiro tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mais uma pergunta aí, tá tirado esse carrapichão das ovelhas. Irmã Adriane Santos, mais uma vez fazendo a sua participação. Segundo tema. Mais uma pergunta aqui, mais uma curiosidade, nesse quadro Tirando os Carrapichos das Ovelhas. Vamos lá, a segunda pergunta. Obreiros e obreiras de costas na porta da igreja. Resposta agora, falando sobre isto, com o pastor Eduardo Santos. Irmãos e irmãs, mais um carrapichão. Nós aprendemos aí que o obreiro não pode ficar dando as costas assim para a porta. Você tem que dar as costas para a parede da igreja, ficar em pé ali, porque pode ser que uma pessoa possessa te puxe ali, ou então um bêbado mesmo pode fazer alguma coisa contigo. Então eu vejo ali as pessoas obstruindo a entrada da igreja, principalmente em cima ali da escada, no caso aqui da sede, ou com as costonas viradas para o templo. Então vamos ter mais vigilância. Mas Deus ele me guarda. Tá certo, mas a Bíblia diz que nós temos que vigiar, seja vigilante como atalaia. Então, de agora em diante, não fique obstruindo a porta, não dê as costas para o templo, procure ali, uma parede ali, para você ficar de costas para a parede, para não ter nenhuma surpresa indesejável. Então tá tirado mais esse carrapichão das ovelhas, e a irmã Adriana faz agora a última pergunta. Terceiro tema. Terceira e última pergunta desse quadro, nesse dia de hoje. Conversas durante o culto e pessoas conversando na porta da igreja. Resposta agora, mais uma vez, ungido do Senhor, pastor Eduardo Santos. Irmãos, esse carrapicho é muito bom. Tem que tirar esse carrapichão. Tem hora da pregação, o pregador em cima do altar, ele tá vendo muita coisa que os outros não vê e ouvindo também. Então tem irmãs que ficam conversando na hora da palavra, na hora do culto, coisa feia. Então de hoje em diante, você não vai fazer mais isso, tá tirado esse carapichão aí das ovelhas. E também lá fora, batendo papo, coisas que não convém. Às vezes, não digo um pastor que não tem um escritório, o escritório tá cheio, às vezes tem que conversar com alguém lá fora. Mas isso eu entendo. Mas tem gente conversando sobre carro, sobre moto, sobre galinha, sobre porco, sei lá o que. Então tá parecendo mais uma feira. Então o irmão que tá pregando lá dentro fica constrangido. Vê lá o tititi, o barulho lá fora. Olha no altar, vê uma irmã cutucando a outra, um irmão cutucando a outra, cochichando no ouvido. Tá atrapalhando o culto.
Então não faça mais isso. Nós saímos do nosso lar, da nossa casa, do nosso aconchego, para fazer aquilo que é o maior sacrifício do ser humano, que é o culto racional. Então, de hoje em diante, vamos deixar com esse tipo de coisa, vamos cultuar mais a Deus, e tá tirado o carrapicho das ovelhas. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, dê um like, se inscreva nesse canal. Esse foi o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Até mais, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Aqui no programa Já É a Última Hora. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe. Até o nosso próximo quadro.